Chega mais, chega mais! Não acredito em fadas no ar e agora com mais um 12 minutos de especulação com Júlio Bueno. E aí, Júlio, tudo bem? Tudo bom? Prazer aí pelo convite, eu agradeço o convite. Tamo junto. O Júlio aqui, ele é historiador, tá fazendo o mestrado dele também em História Extremas Direitas, né? Faz parte do NELCA e de uma porrada de grupo de estudo aqui que ele mesmo disse pra mim que eu já não lembro o nome de um monte. E nós temos aqui, a proposta é o seguinte, Júlio, vou te explicar. Eu vou ligar o cronômetro em 12 minutos, eu vou fazer uma pergunta e 12 minutos nós vamos aí conversar e tal sobre ela. Não precisa necessariamente ser um estudo, etc, mas pode ser o que a gente acha ou as especulações que a gente tem sobre aquilo. E o papo hoje, aproveitando que você fala de extrema direita, cara ou coroa, cara? O fascismo e o socialismo são faces da mesma moeda? Salve, salve. Vamos lá. O fascismo... Esqueci. Vamos. O fascismo, ele é um movimento, né, de extrema direita, né? Ele é a ditadura do grande capital, né, que é composto principalmente pelos setores intermediários da sociedade, né, que seria a pequena burguesia e as classes médias, né? Isso, né, incumbido de um movimento de massas, né? O que se fala, né, da relação entre a suposta relação entre o que seria a relação do socialismo com o fascismo é que ambos teriam um apreço pelo coletivismo. Só que só isso não define nada, né? Isso pode ser uma semelhança, mas onde a gente tem que entrar são justamente nas diferenças. Sim, você tinha chegado falando sobre que é um absurdo, né? A ideia dessa teoria da ferradura, que esses são tão opostos que eles se encontram em determinado momento. Eu acho bem bizarro mesmo essa ideia. Para mim, são linhas opostas mesmo que continuam diametralmente opostas. Não só essas figuras, essas noções de massa como, sei lá, o socialismo é uma delas, porque a gente coloca como antagônico, né? Mas acho que qualquer outro movimento que traz a galera para brigar pode ter várias conotações. A gente teve em 2013, teve uma porrada de coisa, aí depois o MBL tomou aquilo para ele ficou usando passeata para a torta direita e banaliza. E aí chega ao cúmulo de ouvir o ex-presidente falando que tipo, não vamos nos assemelhar às manifestações de esquerda. Sendo que o que está acontecendo é totalmente diferente, né? É algo, sei lá, que dá para explicar dessa forma. Eu acho, né, pensando, né, essa diferença ainda, né, entre o que seria o fascismo, né? O comunismo, ele pretende, né, antes de qualquer coisa, ser uma tomada do Estado pela classe trabalhadora, né? Coisa que já não é uma questão para o fascismo, né? O fascismo, ele tem uma composição diferente disso, né? Além disso, o fascismo, ele não pretende quebrar com o sistema capitalista, né? É importante dizer, né, que a grande diferença entre os dois, né, não é só pensar a organização do Estado de cada um, mas pensar qual que é a questão perante a propriedade privada, né? No comunismo, a propriedade privada ela passa a ser extinta, né? Assim como a ideia, né, de se transitar, né, do socialismo ao comunismo para justamente quebrar com a questão da existência da burguesia enquanto classe, né? Já no fascismo isso não acontece, né? No fascismo há uma reformulação, digamos assim, da representação política, né, que se passa, né, como foi no caso italiano, né, se passa de um viés que poderia ser parlamentar, né, no caso, para um viés de corporações, né, onde haveria essa representação política dos trabalhadores dentro dessas corporações, né, dos sindicatos. Mas os meios de produção, por exemplo, ficariam ainda nas mãos da burguesia.
Então, a propriedade privada ainda ficaria nas mãos dos capitalistas. É porque eu acho que quando fala da parte da propriedade privada, deixa muito negro de classe média com muito medo. Achando que ele vai perder os 60, 70 metros quadrados dele, ou que seja mais, que você seja mais playboy, que você mora em 80 metros quadrados aí, que já é muito, dependendo da região que você mora. São Paulo mesmo, ele compra 2 casas em outros lugares. O cara tem medo disso, né? Quando fala, a propriedade privada vai deixar de existir, mas ninguém tá falando de desabrigar ninguém, nem colocar 700 pessoas dentro da sua casa. O Boulos não vai tirar a sua casa. Não vai taxar o seu Celta, né? Não. É que assim, existe uma confusão, né, entre o que é uma propriedade privada, né, principalmente nos termos marxistas, né, do que é uma propriedade pessoal. Né? A propriedade pessoal seria a sua casa, por exemplo, seu carro. Né? Inclusive, na própria União Soviética, pessoas que tinham casas, né, que eram poucas, por sinal, que tinham casas, né? Afinal, o movimento, quer dizer, o governo czarista foi péssimo, né, para a classe trabalhadora. Mas a propriedade privada é aquela que detém esses meios de produção, né? Por exemplo, um grande latifundiário, né, um grande industrial. Esses são, digamos que, as pessoas, né, que no termos marxistas seriam os expropriados, né? Não a classe média, que está muito mais próximo da classe trabalhadora, né? E muitas das vezes a diferença entre um e outro é apenas que um está recebendo salário e o outro está desempregado, né? Então, eu acho que também é um dos problemas, né, que a gente tem que encarar a respeito de ficar dividindo as classes pela renda. Né? Porque hoje o recorte é por renda. Né? Não, você então, pega vários números, ele é por renda, né? Então, eu acho que é uma das coisas que a gente deveria debater um pouco mais é pensar, na verdade, esse trabalhador perante, né, a produção. Né? Qual o local que ele ocupa, né, nesse sistema, né? Peraí. Então, para poder pensar essa propriedade privada, você estava falando de tirar lá o grande latifundiário e tal, o cara o que o Jango fez muita gente tremer na hora que falou da reforma de base e tal, e ficou muito babaú gostando dos Estados Unidos, e eles fizeram, de certa forma, uma certa reforma agrária, né? E lá é de muita direita, né? Tanto que eu acho que quase não tem representação de esquerda lá, né? Acho que se tem, nem porque só compete 2 lá, mas não é o caso. Entender o papel do trabalhador, do proletariado, ele vai distinguir como essas 2 pontas. Porque o fascista também chega e fala, você tem uma porrada de gente aí falando que o trabalho, o empreendedor, o sujeito que que é aquele cara do Partido Novo que estava concorrendo, né? O privatizador, sabe? É que isso daí, na verdade, é um sintoma da crise cíclica do capitalismo. Né? Uma vez que você não tem emprego, né? O poder de compra cai, né? Você tem problemas de subsistência de vida mesmo. Né? Esses considerados extremos, né? Que no caso seria a extrema-direita e a esquerda radical, elas tendem a aumentar, né, a sua visibilidade, né, são propostas que tendem a ser diferentes, entre aspas, no caso da extrema-direita, do que seria a democracia liberal burguesa. Né? Mas por quê? Porque, por exemplo, na esquerda radical você tem, né, a questão de se pensar a revolução mesmo do proletariado, né? O Florestan Fernandes, né, o que é revolução, ele vai falar que o proletariado ele não deve ele deve tomar tudo, né, para si, porque tudo ele produz, né? Então essa seria, né, a ideia, né, do que é uma revolução, né, proletariada, né? A revolução burguesa a gente viu, né, que é uma revolução que aconteceu, né, na Europa, né, e que, por exemplo, diferente daqui, né, a Europa ela fez, né, a reforma agrária, por exemplo, né, coisa que o Brasil nunca conseguiu fazer. A reforma agrária é uma medida liberal, na verdade, né? Não, isso que eu ia questionar, porque
meio que dar condições de trabalho pro cara se virar, né? Esse lance de distribuir, né, é algo que também está vinculado, né, a esses liberais mais clássicos, né, se a gente pode pensar assim. Porque, né, em termos marxistas, seria a expropriação mesmo desse grande latifúndio, né, e sem indenização, né, eu diria. É meu e pronto. Não, é nosso, né, na verdade. É meu do né? Estado, o Estado é meu e pronto. Porque o Estado seria ocupado pela classe trabalhadora, gerido pela classe trabalhadora, né? Uhum. E, então, se a gente pensar que, por exemplo, o fascismo, né, em alguns momentos, ele tem uma retórica que no começo parece ser interessante, né? Que pensa, né, que o emprego deve ser a esses trabalhadores nacionais, não sei o quê. Mas, na realidade, né, o que a gente vê é que as corporações, na verdade, elas eram uma espécie de mito mesmo, né? É uma encenação, né, do que seria, que você teria alguma representação mesmo perante, né, ao Estado, né? E, na verdade, né, a gente sabe que efetivamente não, né? Como, por exemplo, já era nas comunas, né? Nos sovietes, né? Na União Soviética, né? Onde você tinha plebiscitos populares, por exemplo, né? Falando pelo plebiscito lá, pelo que eu li no seu trabalho, teve até o plebiscito do integralista, né? Então, o plebiscito manda para todo mundo. É que, na verdade, o plebiscito integralista ele era um momento em que se convocava, né, digamos assim, os filiados para fazer uma grande escolha. Então, não era algo... era não, é que não ia mudar, uma democracia, entre aspas, interna. Né? Era mais para saber quem... Parece mais com a votação do PSDB para ver se era o Dória ou o Eduardo Leite, não foi ninguém. Gastaram uma grana da porra e podia ter tudo feito no Google Forms, né, mano? Ia ser tão mais barato, né? Porque... mas pelo menos, né, do resultado que a gente teve foi, né, quem sabe a implosão finalmente desse partido, né? Do PSDB? Para quem é professor, a gente sabe o quanto que a gente esperava por isso. Porque depois que acabou a eleição, a galera esqueceu de falar que pra polícia agir, tinha que falar que era todo mundo professor. Aí eu queria ver a estrada ficar fechada. Só falar que é professor ali na estrada, ia bater em todo mundo. E é o senhor Eduardo Leite também. Qual o nome do novo lá que vai vir pra São Paulo lá? O Tarcísio vai foder com tudo também. Puta que pariu. Nossa. A gente tem um quadro que está sendo muito favorável às privatizações, né? Inclusive do próprio ensino público, né? Não sei exatamente como fará, mas esse vai ser o caminho. Eu quero ver, a gente tem que intervir aí, porque eu quero ver a água. Ih, deu-se. Agora aí vocês comentam aí, comentem, deixa aí o que vocês acham aí no final, se jogar cara e coroa cai do mesmo lado. Eu acho que não, hein? Até mais!